Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor. E hoje o tema do vídeo é um pouco diferente. O tema do vídeo é Escrevi um livro, Longe de Ti. Por que que esse tema é um pouco diferente? Porque é a estreia, digamos, de uma série de vídeos que eu vou fazer falando um pouco a respeito dos livros que eu escrevo. Para quem não sabe, eu posto vídeos no vídeo não, posto livros no Wattpad. Eu tinha parado, né, de postar livros lá. Eu sou um contista, né, então eu escrevo histórias pequenas, o que é bom porque me dá a liberdade de criar histórias rápidas, histórias que sejam impactantes e que dê para escrever num período curto de tempo. Então, assim, volta e meia vão ter histórias lá. Só vai depender da minha imaginação, da minha inspiração, enfim. Mas eu pretendo postar sempre histórias lá. Já tenho duas ideias para livros de uma temática que eu gosto muito, que é fantasia. Eu estou muito animado para escrever. São contos um pouco mais complicados, maiores, mas lógico, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu faço questão de escrever porque eu me divirto muito escrevendo. Mas então, o livro de hoje, que eu escrevi lá no Notepad, se chama Longe de Ti. Eu não reli, vou ser sincero, eu não reli o conto, tá? Não reli o conto, mas eu vou tentar falar um pouco sobre ele. Eu não sei se eu vou conseguir não dar spoiler, mas eu vou ter que me esforçar para fazer isso. Então, Longe de Ti basicamente conta a história de uma senhorinha que acorda num determinado dia, olha para o calendário, fica toda feliz e ela vai tomar café. E ela fica olhando para a cadeira e tal que está na frente dela enquanto ela está tomando café, lembrando de um certo alguém que se foi e tudo mais. E ela fica muito triste e tal com isso. E parece que ela está determinada. Ela está determinada a fazer alguma coisa naquele dia. É um dia para ela, um dia especial. E ela pega o seu casaco e sai pela rua. E ela, passando pela rua, né? Ela vê a. Ela vê. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Ela vê um restaurante, se não me engano. É um restaurante onde ela e o marido dela se conheceram. Ela tem um devaneio do marido dela colocando o anel no dedo dela e tudo mais. E ela, inclusive, é quase atropelada por um carro porque ela se distrai naquele devaneio e ela segue em frente. Então, é basicamente uma personagem coberta, né, afogada praticamente em devaneios e uma pessoa muito sonhadora e muito apegada ao passado. E aí ela segue rumo. É bem curta a história, inclusive. Então acredito que esse vídeo vai ser curtíssimo. Ela segue em direção ao lugar onde ela está indo. Ela chega nesse lugar que é uma igreja. Ela entra na igreja, fica admirando o altar da igreja com a, os santos, né, e tal, os afrescos, aquelas imagens bonitas que tem na igreja. E ela se lembra que foi lá que ela e o marido dela se casaram. Só que tem um problema, o marido dela morreu. E com isso, o que ela faz? Todos os dias, porque assim, tem um determinado dia, eu vou tentar lembrar o dia, mas acho que eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que é 11 de maio, que é o dia. Que todo dia 11 de maio, ela vai nessa igreja para relembrar o marido, relembrar do marido, das coisas que eles viveram. E aí, estando lá, né, nessa igreja, ela começa a lembrar do momento exato em que eles se casaram
E aí ela começa meio que vivenciar aquele momento que tão especial, que foi tão especial para ela. Ela começa a caminhar e ela começa a verdadeiramente enxergar os convidados nos bancos da igreja. E aí o marido dela se materializa para ela, na cabeça dela, se materializa lá no altar e ela vai andando, caminhando em direção a ele, toda feliz. Ele estende o braço para ela e quando eles estão quase se tocando, alguém coloca o braço no ombro dela, por trás dela, né? E aí, para vocês saberem quem é essa pessoa que tocou nela, por trás dela, né, no ombro dela, vocês vão ter que ler lá no Wattpad. E é um conto curto, assim, eu basicamente falei o conto inteiro, tá? Mas o spoiler estaria mais em eu falar quem seria essa pessoa que tocou no ombro dela. É, e assim, é um conto simples, não é um dos meus melhores contos, até porque eu não era muito de falar sobre essa questão amorosa e tal, mas ultimamente eu tenho falado bastante, se eu não me engano, tem 3 contos com essa coisa de amor e paixão, e, enfim, sempre com essa questão do sofrimento. É até interessante isso, que o amor para mim, nos meus livros, ele sempre vem ultimamente, obviamente, com sofrimento, mesclado com sofrimento. E eu acho, assim, logicamente que eu tô falando artisticamente, isso é muito bonito. Na vida real não seria nada bonito, mas artisticamente falando, esse sofrimento que vem junto com o amor é muito lindo. E eu amo esse amor sofrido e poético, eu acho lindo. E o que a gente pode tirar, né, desse texto, Longe de Ti? Que às vezes a gente está tão preocupado com, com ontem que a gente esquece de viver o hoje. Assim, eu não, sinceramente, eu tenho minhas razões para ter escrito esse, esse conto. Foi por uma questão pessoal, mas eu não tinha pensado exatamente uma moral da história. Todas as minhas histórias têm uma moral. Todas têm uma moral. Mas nessa, acho que em particular, eu esqueci de colocar uma moral na história. Mas eu pensando aqui, eu acho que eu tiraria essa conclusão de que não vale a pena ficar se apegando ao passado e esquecer de viver. Albus Dumbledore já dizia isso, né? Que não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. E eu concordo com ele. E é basicamente isso. Que ela é uma boa pessoa, digamos assim, né? Analisando a personagem. Ela é uma boa pessoa, é gentil, é educada, mas ela vive em devaneios. Então, assim, ela quase perdeu a própria vida, por quase ter sido atropelada por um carro, e porque estava em devaneio, sonhando com o marido dela que morreu. E ela tem essa coisa de sempre ir à igreja em que eles se casaram. Assim, muitas pessoas devem ver isso como algo bonito, porque tem pessoas que vão ao cemitério, por exemplo, quando os maridos morrem, mas assim, geralmente são idosas, né? Pessoas idosas fazem isso e vão. Tem um ano que meu marido morreu, eu vou lá no cemitério e tal. A sociedade, ela entende isso como algo bonitinho, algo legal, bonitinho no sentido de que é algo aceitável socialmente, né? É aceitável socialmente você ir ao cemitério colocar flores para o seu marido, é socialmente aceitável. Mas eu acho que algumas pessoas veriam essa questão do ir até a igreja de uma forma meio que doentia, como algo literalmente doentio. E para mim, é uma doença, é uma coisa meio doentia, essa coisa do apegar-se demais ao passado. Porque assim, ter saudade, você se apegar às lembranças, é algo lindo. Tem coisas que eu vivi na minha vida que nunca mais vão voltar, mas eu carrego para a vida toda. Agora,
Querer que essas coisas voltem é você negar o seu presente. E se você nega o seu presente, você não constrói futuro. Se você não constrói o futuro, você vai fazer o que da vida? Entendeu? Então é isso. É basicamente isso. Essa história é até curtinha, não tem muito para falar. Eu escrevi uma história chamada Turim e o Cristal de Sangue, que ela é uma história um pouco mais complexa, com mais plot twist, com mais personagens. Então, assim, quando eu for falar sobre essa história, ou sobre uma outra que se chama A Mulher do Espelho, tem outra que se chama Amor de Tinta, essas histórias elas são bem profundas mesmo. Então vai demorar um pouquinho para eu falar. Agora, como essa história foi simplesinha, foi só uns 11 minutos de vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.